Graça e paz, glória a Deus. Vamos agora falar sobre a mensagem de Cristo no profeta Obadias, uma vez que foi dito sobre ele em todos os profetas, anunciaram o seu sofrimento e a sua glória, a entrada na sua glória. Jesus mesmo disse isso e podemos então encontrar em todos os profetas esta mesma mensagem, este trabalho que estamos realizando. Vamos ver agora Obadias, que tem apenas um capítulo. Então, neste capítulo único, a partir do versículo de número 17, que diz assim: Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Este profeta, em um capítulo único, está falando sobre Cristo. E essa promessa de que no monte Sião haverá livramento, ela claramente se cumpre com o batismo com o Espírito Santo. Então, no Monte Sião, em Jerusalém, vem a palavra de Deus, a lei do Senhor, a direção de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, quando Jesus cumpre a sua promessa, anunciada por João Batista, dizendo: Este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, o fundamento, o cumprimento máximo do ministério de Jesus é que após o seu sofrimento, a sua morte e a sua glorificação, ele sobe aos céus e está à direita do Pai. Jesus, o Filho, está à direita do Pai. Então, ele recebe a porção, o penhor, a primeira parte da sua herança ao entrar na glória, que é o Espírito Santo. E ele então derrama sobre nós, segundo a sua promessa, que nós seremos co-herdeiros e tudo que ele receber no céu, ele vai compartilhar conosco aqui na terra. Então, o primeiro ponto, a primeira bênção, a primeira herança, a primeira parte da herança é o Espírito Santo, é a principal. Ele então já compartilha para que nós possamos iniciar este ministério. Mas no Monte Sião haverá livramento, tanto o sofrimento quanto a glorificação, tanto a morte em Jerusalém, quanto o derramar do Espírito Santo também em Jerusalém. Pois os apóstolos foram alertados: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a promessa do poder, da consumação do ministério, da obra, está no batismo com o Espírito Santo e tem que ser em Sião, no Monte Sião, no Monte da Salvação, no Monte do Tabernáculo, da habitação de Deus com os homens. É toda uma profecia que vem lá de Davi, inicia com o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo no deserto. Nós temos trabalhado aqui, mas pretendemos um dia trabalhar especificamente essa questão do tabernáculo e de Sião com o derramar do Espírito Santo no Monte Sião. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então, um tempo de restauração. Então, a necessidade de Jesus sofrer, para que os gentios, pelo sangue de Jesus, pudessem entrar na graça da vida, das promessas de Deus a Abraão. Ele tinha que ser exaltado para receber o poder, a herança, o Espírito Santo, e nos fazer participantes da sua herança celestial através do poder do batismo com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, aquele é o lugar santo, é o lugar da palavra. É Jerusalém. Não é Roma, não é Nova York, não é São Paulo, não é Paris, não é Londres. É Jerusalém, é o lugar santo, onde está o Monte Sião. Ele será santo, a palavra de Deus sai de Jerusalém para alcançar todas essas cidades, todas as nações. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E nós entramos agora para essa casa de Jacó, pelo sofrimento, pelo sangue de Jesus, temos livre acesso também às promessas feitas a Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Nós também fazemos parte da casa de Jacó. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então, o primeiro ponto, perseguido pela casa de Jacó, de José, é que toda a casa de Esaú passe a pertencer à casa de Jacó e de José pela pregação, pelo evangelho, que vai unir
Jacó e José representam os judeus, Israel. E a casa de Esaú representa os gentios. E os gentios serão consumidos, se consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Porque toda a casa de Esaú vai se converter ao evangelho da casa de Jacó e José. Pela chama, pelo fogo, pelo poder do Espírito Santo. Isso será um dia alcançado. E o amor de Deus, o conhecimento de Deus, a glória de Deus vão encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Então toda aquela região onde havia os samaritanos no tempo de Jesus, onde os samaritanos conversaram com Jesus sobre onde se deveria adorar a Deus, então toda essa terra pertencia aos de Esaú e aos filisteus ali em Gaza, ali nas regiões do Líbano, Gileade, ali na região central de Israel, Samaria, os campos de Efraim. Onde havia divisão, vai haver agora unidade. Vão ser todos um só, uma só nação, uma só fé, um só espírito, um só coração, adorando ao Pai, adorando em espírito e em verdade. Foi o que Jesus anunciou à mulher samaritana. Haverá uma união entre o poço de Jacó, entre o campo de Samaria e o templo de Jerusalém. Praticamente todos serão derrubados. Não será mais em Jerusalém, não terá mais o templo, será aniquilado, pois Deus não habita em casa feita por mãos humanas, mas também não será nos campos de Samaria, como se Samaria tivesse um conhecimento a mais, um direito a mais, algo a mais, uma revelação a mais. Haverá uma unidade. Para ver essa unidade tem que ser em espírito. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo, que vai revelar todas as coisas para todos. Então haverá uma só fé, um só Espírito, um só batismo, uma só nação, uma só adoração, um só louvor, um novo cântico. Todos cantarão o mesmo cântico. Então essa fé é a fé formada pelo Espírito Santo. É a direção do Espírito Santo. Quando ele vem habitar em mim e habita também em você, nós podemos pensar a mesma coisa, porque o mesmo Espírito que está me trazendo a mensagem vai levar para você, haverá essa unidade. Somente pelo poder do alto batismo com o Espírito Santo isso é possível. E os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Então todos que forem filhos de Israel vão fazer parte deste exército. O Senhor dos exércitos, pelo batismo com o Espírito Santo, vai reunir a sua força, reunir o seu exército para irem avançando. Isso é possível pela pregação do Evangelho, isso é possível pelo batismo com o Espírito Santo, pela conversão, pelo arrependimento. Então, todos sendo batizados com o Espírito Santo, formam um só exército, uma só mente, uma só direção, um só objetivo, e vão avançar pelas planícies, pelo monte de Esaú, Samaria, por todas as terras que ainda não adoram a Deus em espírito e em verdade. E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então Jesus tomou para si essa palavra. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele anunciava o reino de Deus. Nós fomos mandados desde de Atos, desde o batismo com o Espírito Santo, para pregar o reino de Deus. E estes salvadores, subirão salvadores ao Monte Sião. São pessoas batizadas com o Espírito Santo que têm o poder de Deus realmente para levar a salvação, o arrependimento, a conversão, o novo nascimento, a transformação. Pessoas vão sair das trevas para a luz, vão ter uma vida de verdade. Não só com os lábios falando de Deus, mas de coração, mente, todo o seu ser voltados para Deus. Aí sim é o reino de Deus. Este é o reino do Senhor. É o reino que domina sobre todos, sobre tudo e sobre nós todos. Somente através do Espírito Santo habitando em nossa carne, fazendo parte da nossa vida, sendo a nossa expressão de vida para o mundo, para Deus, para os céus, andando em espírito
em verdade, adorando a Deus como um verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias.